Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Flávio Henrique Santos de Albuquerque e eu sou aluno de Sistemas para a Internet do IFPB Campus João Pessoa. E, eu estou aqui representando o meu grupo no projeto de simulador FIFO da disciplina de Sistemas Operacionais. Dando aqui um início, o meu grupo ele é composto por este que vos fala, Flávio Henrique, que sou eu, Felipe Brusaca e Francisco Julielson. E, só para dar um início, né, o FIFO, ele basicamente é uma política de escalonamento de processos simples e direta. E o princípio dele é bem simples, só dando um pequeno spoiler logo no início, né? Que, como o próprio nome diz, né, o primeiro a entrar. Grave isso. Dessa forma, esse projeto ele vai explorar esse conceito do FIFO em um gerenciamento de processo. O que é FIFO? Como tem ali, First In, First Out. Basicamente, o FIFO ele é uma política de escalonamento de processo simples, como eu falei anteriormente, e o princípio dele é muito simples. Como o próprio nome diz, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Ou seja, os processos são atendidos na ordem em que chegam na fila de prontos, sem prioridade ou interrupção. Bom, Flávio, mas como isso funciona? De maneira bem simples e trazendo aqui uma metáfora para explicar, imagine uma fila de supermercado. E a primeira pessoa que entra na fila é a primeira pessoa a ser atendida. Dessa forma, acontece com os processos. Cada processo é colocado no final da fila de prontos, quando chega. E quando o CPU está livre, ele executa o processo que está no início da fila, até que o processo ele seja concluído. Aí, dessa forma, as etapas do FIFO, os processos são adicionados na ordem em que chegam, ocorre a execução do processo, o processo que está no início da fila é executado até o fim, sem interrupções, e tem a finalização, que após o processo terminar, o próximo processo da fila será atendido. Flávio, qual é a importância do FIFO? O FIFO ele garante que todos os processos eles sejam tratados de forma justa e eficiente, sem que nenhum processo seja priorizado indevidamente. Aplicações do FIFO. Tem aqui as aplicações e tal, e como o próprio nome, né, da nossa disciplina, sistemas operacionais, o FIFO ele é usado em sistemas operacionais para gerenciar filas de processos. Ele é muito importante. Então, é bom que aprendamos ele, né? Também aqui fala sobre rede de computadores, sobre gerenciamento de memória, etc. A implementação do FIFO. O FIFO ele pode ser implementado de diversas formas, usando diferentes estruturas de dados. Vantagens do FIFO. O FIFO ele apresenta várias vantagens, como simplicidade, equidade e previsibilidade, o tornando uma escolha popular em diversas aplicações. Por quê? Simplicidade por quê? Porque ele é fácil de implementar e de entender. O comportamento dele é previsível e ele trata todos de forma justa, por isso equidade. Aqui tem falando sobre alguns desafios do FIFO, que apesar de suas vantagens, ele também tem alguns desafios, como os tempos de espera, a falta de flexibilidade e o gerenciamento de recursos. Conclusão. O FIFO é um algoritmo de gerenciamento de processos simples e eficiente, mas com algumas limitações. E para otimizar o desempenho do sistema, é importante considerar outros algoritmos e estratégias, como prioridades e agendamento. E essa foi a explicação inicial. Então vamos para a prática, né? Vamos lá. E fala, galera. Voltando aqui agora para a parte, acho que todo mundo mais espera, né? A parte prática, na minha opinião. A parte mais divertida, né? Brincadeiras à parte. Primeiramente aqui, o nosso código, o nosso programa, o nosso simulador, ele dá uma mensagem de bem-vindo ou bem-vinda ao escalonador de processos FIFO. E ele dá duas opções. Ou executar processos pré-definidos ou inserir processos manualmente. Vou começar executando os pré-definidos. E nós temos três possibilidades. A CPU, ela trabalhando até terminar, que seria basicamente a situação mais comum, né, do algoritmo FIFO, que é quando a CPU ela trabalha em um processo até que ele seja completamente finalizado. Aí colocamos também a CPU ociosa no meio do caminho, que basicamente ocorre quando a fila de processos está vazia, mas a CPU ainda está esperando novos processos. Tipo, quando todos os processos na fila são concluídos e nenhum novo processo é adicionado. Dessa forma, a CPU ela fica ociosa até que um novo processo ele entre na fila. E essa terceira opção é quando dois processos eles chegam ao mesmo tempo. E esse daí é, na minha opinião, muito interessante. Vocês vão ver quando a gente for testar aqui, mas eu vou dar um pequeno spoiler. É, tivemos que achar uma maneira de fazer isso aqui. Testando aqui o processo 1, o usuário pode escolher um timer que será passado. Tem um manual, que no caso, eu ficaria clicando para passar. E tem o automático, que é mais prático, né, que eu só faço olhar também. Eu vou colocar o automático, né, que é mais prático. O programador é preguiçoso, né? E vai mostrando a CPU trabalhando, os processos chegando, o tempo de chegada deles, tempo de execução, tempo de espera, o tempo de conclusão. Vai simulando realmente um simulador de processo realmente, né? Aí quando todos os processos forem finalizados, ele vai dar aqui um pequeno feedback e vai me trazer um pequeno menu, perguntando se eu quero testar outros processos ou sair.
eu vou testar outros processos, digitando um, e eu vou voltar para aquele menuzinho. Mais uma vez, um, e agora eu vou testar o segundo caso, CPU ociosa. Automático, eu sou preguiçoso, né? E, ó, o processo A, ele tá aqui, e a CPU tá, tipo, ociosa. Ele foi finalizado e não chegou ninguém ainda, tá? Aí chegou agora o B. E vai chegar o C e o D, e assim por diante. Aí, finalizando agora, a gente vai pro caso que eu acho mais interessante, na minha opinião, que é dois processos chegando ao mesmo tempo. Que, sendo sincero, olha o que acontece. Automático. Ó, o processo B e o processo C chegaram ao mesmo tempo. E aí, Flávio, como é que faz? Bom, no próprio sistema operacional, quando acontece isso, o próprio sistema que ele acha um jeito de colocar alguém que chegou primeiro. Mas no nosso caso, o que a gente fez? A gente colocou aqui para o usuário ele escolher qual que eu quero que chegue primeiro. Eu vou colocar que eu quero que o segundo da fila seja o processo C. E assim vai. Muito interessante, né? Mas quando ocorre casos assim, o próprio SO que cuida disso. Ele acha uma maneira de, tal processo chegou, chegou antes, milésimos de segundos, e é colocado antes. E para finalizar, né, galera, eu vou mostrar aqui, ó, inserindo o processo manualmente. Digitar 2, né? Ele pergunta quantos processos deseja adicionar, vou colocar 4. Aí aqui nós colocamos para que o usuário ele digite os dados do processo, o nome, o tempo de chegada e o tempo de execução. Aqui até um exemplo, vou colocar como tá no exemplo. Processo A, tempo de chegada 0 e com 2 de tempo de execução. Ele vai pedir o próximo, vou colocar B. Tempo de chegada, vou colocar 3 e 4 de execução. O próximo, vou colocar C. Tempo de chegada, vou colocar 5 e 2 de execução. E para finalizar, o processo D. Tempo de chegada 6 e 3 de execução. Aí a mesma coisa de quando eram os processos pré-definidos. Vou colocar automático, né, que as pessoas preguiçosas. E, bom, ele vai mostrar aqui os processos trabalhando. Chegou o processo A, chegou o B, chegou o C, chegou o D. E aqui mostrando, né, o tempo de chegada, o de execução, espera. Muito interessante. Aquele feedback também que mostrava nos processos pré-definidos. E mais uma vez, perguntando se eu quero testar outro processo ou sair. Como já testamos, né, vou colocar sair. E assim o processo, e assim o projeto, ele tá finalizado, né? Basicamente esse é o nosso projeto. Acredito que deu para mostrar de maneira bem interessante e prática como é que funciona um simulador FIFO, como é que funciona a ideia central do FIFO, né? Acho que deu para ter uma noção boa. Que se fosse resumir todo esse vídeo de maneira bem simples, é que o FIFO ele é uma política de escalonamento que ela leva em consideração o princípio de o primeiro a entrar é o primeiro a sair. Se fosse resumir todo isso, todo esse vídeo a uma frase, é isso. FIFO, primeiro a entrar é o primeiro a sair, galera. Sempre levar em consideração o tempo de chegada. E basicamente, esse é o nosso projeto. Queria agradecer pela atenção. E é isso. Muito obrigado e valeu!